Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar a nossa aula de hoje, a aula de matemática, dia 25 de março. Nós vamos estudar aí da página 24 a 25. Nessas duas páginas nós vamos trazer um pouco à nossa memória aquilo que nós já estudamos em matemática até aqui durante as primeiras aulas deste ano, tá bom? Trabalhamos aí com os números e a gente precisa lembrar que os números eles têm as suas funções. Os números são formados pelos algarismos. Lembra que nós vimos lá que qualquer número é formado pelos algarismos. 0, 1, 2, 3, 4. Opa, esse 4 ficou muito feio. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Estes símbolos, estes chamados de algarismos, são utilizados para poder formar qualquer número que existe. Qualquer número natural, tá? E nós vimos que o número ele pode ser usado para indicar a quantidade, quando a gente faz a contagem, né, dos elementos. Por exemplo, eu vou dizer que aqui eu tenho 2 lápis. Se eu tenho 2 lápis, eu estou indicando uma quantidade, tá? Então, neste caso, o número 2 está sendo utilizado como representação de quantidade. O número pode ser também utilizado como medida. Por exemplo, eu quero saber que horas são do dia, então eu vou usar o meu relógio, tá? Para marcar aqui a hora. Ou eu quero saber quantas semanas, quantos dias, quantos meses, tá? Então aí eu estou indicando a medida de tempo, ano, tá? O número pode ser medida de capacidade, por exemplo, para indicar o peso da massa, né? No caso, para indicar o volume, quanto cabe num recipiente, o tamanho, né? O comprimento, tá? Que nós já vimos bastante sobre isso no ano passado e a gente vai continuar vendo nesse ano. E o número pode ser usado também como ordem, para indicar se está em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e por aí vai, né? Indicando uma sequência, tá? Ou pode ser usado também para indicar um código de identificação de alguma coisa. Por exemplo, para identificar o número de um telefone, é um código. O código, o número da nossa casa, é um código. O número que aparece lá na nossa carteira de identidade, é um código, tá? Todos são algarismo, todos expressam um número, mas eles têm funções diferentes, tá? E aqui nós vamos ver se vocês conseguem identificar bem isso. Por exemplo, nós temos aqui uma maçã, certo? Se eu falasse assim, quantas maçãs a gente tem aqui? A gente tem uma maçã, então a gente diria que a gente está usando nesse caso a quantidade. Mas quando a gente coloca essa maçã sobre uma balança, a gente quer saber quanto que esta maçã pesa. Nesse caso aí, ela pesa 245 gramas, tá? Então, a gente não está olhando quantas maçãs a gente tem, a gente está olhando quanto ela pesa, ou seja, nós estamos medindo com o peso dessa maçã, tá? Então, você vai marcar aqui, ela está sendo usada como quantidade. O número que aparece aqui está usado como quantidade, como ordem? Não, professora, está sendo usado como medida, ok? No segundo caso aqui, nós temos um cartaz, né, um folder aí fazendo a propaganda. Lembra que nós trabalhamos lá do gênero campanha publicitária, né? Nesse caso aqui é uma propaganda. E aí, a propaganda de quê? A propaganda da 21ª Festa do Imigrante. Tá dizendo 21ª quer dizer o quê? Que já aconteceram 20 festas dessas antes e que esta é a 21ª, então está indicando uma ordem, tá bom? Depois, quando a gente olha aqui, a gente compra todo material que a gente compra lá no mercado ou numa loja, tem isso daqui que a gente chama de código de barra. Por quê? Para identificar aquele elemento, aquele objeto. Então, isso daqui é um código, tá?
Percebam que nós temos aí números aqui, números aqui, números aqui, mas os três estão em funções diferentes. O primeiro é a medida, o segundo está indicando a ordem e o terceiro é um código, tá? Na questão 2 aí, complete cada lacuna com a letra que ocupa a posição indicada no alfabeto e descubra qual é o único mamífero que voa. O que você vai fazer? Você vai colocar lá do seu ladinho aí, pega um rascunho e coloca lá A, B, C, D, E, F até o Z. Coloca na ordem certinha. Não se esqueça que depois do J tem o K e lá na frente tem o Y e tem o W, tá? Então o que você vai fazer? Primeiro você vai montar o seu código. Então você vai colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até a letra Z, tá? E vai colocando na ordem. Depois você vai montar 13ª letra. 13ª letra. Preste atenção, pessoal, que nós estamos falando de letras. Se é letras, então é no feminino. Você vai colocar lá, por exemplo, a letra A. Você vai colocar o código para ela. Primeiro? Não. Primeira. Por que primeira? Porque é no feminino, tá? Então, a letra M. Eu já falei que é o M, né? A primeira aí é a letra M, que ocupa a 13ª posição. Depois você vai procurar lá qual é a letra que ocupa a 15ª posição, depois a 18ª, a terceira, quinta, sétima e a 15ª de novo. E aí você vai descobrir qual é o único mamífero que voa, tá bom? Faça o seu código lá do alfabeto para você encontrar a resposta aqui. Vamos lá então para a próxima página. Aqui, pessoal, na página 25, nós vamos trabalhar primeiro aí com o material dourado, tá? Então, observe como Rafael representou o número 124 usando peças do material dourado. Ele foi lá e colocou o número 124. Então, ele colocou as 10 barrinhas de 10, que representa o 100. Colocou aqui, representando. Ele poderia ter colocado de uma forma diferente, mas ele usou assim, colocou as 10 barrinhas e aqui 10 separadinhos e sobraram os 4 aqui. Depois Rafael agrupou as peças correspondentes de 10 em 10 e fez as derivadas trocas. Qual dos agrupamentos abaixo Rafael obteve? Marque com um X. Preste atenção. Se ele juntar essas 10 barrinhas aqui, ele vai ter uma placa, certo? Se é 124, então ele vai ter uma placa que vale 100. 20, quantas barrinhas de 10 ele vai ter? 2 barrinhas. Então, aqui a gente sabe que não pode ser esse. Vai ter que ser este. Por quê? Porque aqui tem o 100, o 20 e depois os 4 cubinhos separados. Então, aqui eu tenho, ó, nesse caso aqui eu tenho 100 mais 20, que são as 2 barrinhas, mais os 4 cubinhos separados, que deu 124. Então, você vai marcar, obviamente, essa opção, tá? Na questão 4, observe as representações abaixo e escreva os números correspondentes com algarismos. Pensa, pessoal, que quando a gente fala em algarismos, nós não vamos colocar aqui, por exemplo, aí 7 centenas. Não, nós vamos colocar os algarismos. Quais são os algarismos? De 0 a 9. São os algarismos que nós vamos usar para formar os números. Então, nós temos aqui, por último de tudo, aqui nós temos 4 unidades. Então, você vai lá e vai colocar o algarismo 4. Quantas dezenas? 2 dezenas, deu 24. Quantas centenas? A professora tem 7 centenas. Então, você formou o número 724. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. 2 dezenas. Aliás, 2 unidades. Quantas dezenas? Quantas dezenas? 3 dezenas. Quantas centenas?
Ah, professora, você não sabe? Tem 4 centenas. Nós formamos o número 432. Isso você vai fazer aqui na letra B. Na letra D também a mesma coisa. Lembra que é em números, tá? Depois, na questão 5. Em qual dos números da atividade 4 o algarismo 3 corresponde a 3 dezenas ou a 30 unidades? Qual das opções? As opções... qual dos números aí que nós vamos ter que formam... que o número 3 representa 3 dezenas? Aqui, a gente não tem 3. Aqui nós temos 3. Mas ele representa dezena? Não, professora, representa centena. Aqui também tem 3, mas representa dezena? Não, professora, representa unidade. Onde ele representa dezena? Neste aqui, tá? No número 432 da letra C, que você vai colocar aqui, tá bom? Feito isso, pessoal, é bem tranquilo, porque daí já vê que vocês estão identificando os algarismos, que cada um, dependendo do lugar que ele ocupa, ele tem um valor, né? Por exemplo, o 3 apareceu aqui, apareceu... Não apareceu ali. O 3 apareceu aqui, aqui e aqui. E qual deles que ele valia 3 dezenas, mesma coisa que 30 unidades? Apenas nesse daqui, tá? Nós aprendemos também sobre as funções do número, tá? Podem ser quantidade, medida, ordem ou código, tá bom? Beijo para vocês. Vamos agora para a aula de ciências daqui a pouquinho.